Oi, gente, esse vídeo é continuidade, então, do conteúdo sobre linguagem visual. Vou abordar agora especificamente um dos elementos morfológicos da linguagem visual, que é a cor, né? Eu vou falar um pouco dos conceitos dela, do que é envolvido e vou dar alguns exemplos de estratégias que a gente pode utilizar nessa aplicação dela dentro do design. Então, o entendimento da cor ele parte dessa compreensão de que ela é um contexto formado por mais fatores interligados, né? Então eu coloco aqui que a cor ela é um fenômeno cromático, né? Então ela é algo recebido pela nossa retina, né? Eu vou abordar isso um pouquinho mais para frente, mas ela é um efeito de recepção mecânica mesmo dos nossos olhos. Ela depende de um contexto, então, dessa percepção dos significados, do entorno, né? Então, os fatores culturais envolvem diretamente o nosso entendimento sobre a cor. As interações internas e externas, né? Então, além do contexto cultural, o que ela provoca de emoção e de percepção na própria pessoa que está interagindo com ela. Pensando nesses três fatores, esses autores da psicodinâmica das cores na comunicação propõem essa visão da tríplice da comunicação visual com base na cor. Então eles falam justamente isso, que a cor tem esse papel de impressionar a retina, né? Então que é essa recepção mecânica mesmo dos olhos, né? Esse processo todo de recepção. A expressão, então a emoção que ela provoca no ser humano, e essa construção de significado. Então a gente tem essas reações fisiológicas à cor, né? Que vão é, partir realmente do que o nosso corpo tem de reação. Então, assim, por exemplo, tem estudos que demonstram que a observação da cor vermelha provoca uma aceleração dos batimentos cardíacos. Então, existe um efeito provocado fisiologicamente também no corpo da gente com base nessa percepção das cores. E a construção é realmente, né, é ligado ao repertório e à cultura nessa construção do significado da cor. Então é importante entender que ela é um elemento que tem essa conexão com todo o contexto do entorno. O Joseph Alberns, ele, né, foi um dos grandes pesquisadores da cor e ele desenvolveu uma série de experimentos que demonstravam que existe um fato físico da cor, né, então a cor isoladamente, e existe um efeito psíquico nessa percepção da cor. Então, geralmente existe uma discrepância nessa nossa percepção da cor dependendo da maneira em que ela foi aplicada. Então, o efeito, por exemplo, do contraste simultâneo, que eu vou abordar um pouquinho mais pra frente, entra nesse sentido. A interferência que uma cor tem sobre a percepção da outra, por exemplo. Então, quando a gente fala, né, essa relação, o vermelho provoca tal tipo de percepção, tudo isso vai depender muito da maneira como ele está sendo empregado, né? Então, em interface com que outra cor, com que contexto que ele está sendo empregado. Então, tem essa discrepância entre o fato físico e o efeito psíquico. E a cor, então, né, para entendimento dela de uma maneira geral, é importante inseri-la como um dos elementos morfológicos da linguagem visual. Como eu falei antes, né, no vídeo anterior sobre linguagem visual, que é importante que quem esteja assistindo esse tenha assistido o outro, ela é um desses fatores na composição, então essa decisão da composição, falando sobre a cor especificamente, ela é um desses fatores que vai interferir no entendimento da mensagem visual que está sendo construída. Né? Então a cor ela é informação por si só, ela traz um conjunto de informações por si só e ela tem um papel importante nessa construção do pensamento, né? Construção da percepção. E é que eu volto àquele conceito que eu estava falando, né, no vídeo sobre o projeto conceitual em design, que é desse ciclo do ver, imaginar e representar. A cor, ela entra também como um desses aspectos que constrói esse nosso repertório. Então, o ver, o imaginar e o representar, a cor está inserida dentro desse ciclo no nosso entendimento, na percepção, né?
Então, entendendo a cor dentro desse quadro de componentes individuais do processo visual, esse quadro ele é composto por aqueles fatores que a Adonis define, tá? Então, o ponto, direção, textura, linha, cor, escala, forma, tom e movimento. A cor é um desses elementos abordados pela Donis Adondes. Então, quando a gente fala de cor, né, um dos aspectos muito importantes no entendimento da cor é esse trabalho de harmonia, né? Então, os elementos visuais eles são manipulados com ênfase cambiável de acordo com o objetivo da mensagem e com interpretação simultânea. Então, assim, dependendo do que eu vou transmitir, eu tomo essa decisão de harmonia, né, dentro desses elementos. Então, existe uma modulação de pesos entre o que é o harmônico e o que é contrastante, que eu posso entender, por exemplo, como a instabilidade versus o equilíbrio, a espontaneidade do contrastante versus a previsibilidade do harmônico, a justa posição do contraste versus a singularidade do harmônico, a agudeza versus difusão e ousadia versus sutileza. Então, quando eu decido aplicar fatores contrastantes em todos os contextos, né, mas agora especificamente falando sobre a cor, eu provoco essa agitação, essa surpresa, né, essa ousadia. Então, eu tenho fatores mais explosivos, fatores menos esperados, né, quando eu faço essa aplicação de um contexto contrastante, por exemplo. E aí, então, o que a Farina, o Pérez e o Bastos falam sobre a cor, né? Eles definem que a cor é um elemento que possui movimento, peso, equilíbrio e espaço por si só. Então, por exemplo, se eu faço uma aplicação de cores diferentes em um mesmo objeto, em uma mesma forma, existe uma percepção diferente sobre o peso daquela forma. Então, assim, até nesse livro especificamente, eles citam vários experimentos que já foram feitos nessa comparação de pesos e é perceptível que as pessoas atribuem realmente peso, né, em gramas diferentes para uma mesma forma que tem cores diferentes. Então, a cor por si só ela carrega esse peso. A gente tem muito costume, por exemplo, de achar que o branco, né? Então eu vou deixar o branco num fundo de uma prancha, de uma composição, e ele é a ausência de peso. Mas na verdade o branco, muitas vezes, dependendo do contexto que a gente está aplicando, tem um peso enorme. Então a própria decisão de deixar um espaço branco, ela pode trazer um peso visual e atrair uma atenção, né, que talvez não seja necessariamente aquela mensagem que a gente estava querendo transmitir, né? Então, às vezes, a escolha das cores precisa ser pensada dentro do também no que ele vai estar, com o que ele vai estar interagindo, né? Dentro daquele contexto da prancha, da apresentação, o slide que vai ser montado, do próprio produto que a gente está fazendo. Então, a escolha de colocar uma tampa branca, deixar um rótulo branco, essa decisão, né? Ela tem que ser muito pensada dentro dos contrastes que ele vai estar trabalhando ali, né? Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando com um desenho ali, que a gente trabalha o papel de meio tom, a gente tem o fato dele ser um papel que já carrega um tom, né? Então, aquele que é meio amarronzado, tipo um papel craft, ele por si só, ele não deixa tão gritante, por exemplo, o contraste entre o preto e o branco. Ele, por estar ali intermediário, ele consegue fazer um contraste com ambas as cores, mas de certa maneira trabalhar como um elemento suavizante, né? Ele fica intermediário ali naquele contexto como um elemento de suavização. Então, os autores até falam aqui da Gestalt, né, que eu abordei no vídeo anterior muito rapidamente, e eles falam justamente nesse sentido de falar que as leis da Gestalt também não conseguem ser universais, né? A gente tem esse contexto cultural que interfere na interpretação, né, das leis e de todos os elementos visuais que a gente tem contato. Então, existe esse fator cultural a ser considerado em tudo que a gente está trabalhando.
Então, falando sobre essa questão de harmonia, é importante entender esses efeitos, né, o fenômeno, a cor como fenômeno e quais as propriedades que ela tem. Então, essa ação da cor isolada, ela é a base sobre a qual os valores, né, são harmonizados. Então, a cor ela é ocasionada pela sensação luminosa da luz, né? Voltando lá na ótica, a gente recebe, né, esse estímulo na retina provocado por ondas eletromagnéticas e existe esse espectro da luz, né? Então, o espectro da luz visível, o infravermelho e o ultravioleta, né, que estão ali, eles estão entre esses dois extremos. É, ela ocupa uma pequena porcentagem do espectro eletromagnético, né, realmente, esse espectro da luz, e os corpos absorvem ou refletem luz, e isso vai interferir no que os nossos olhos captam. Então, um objeto recebe a luz ali, e o que ele reflete é o comprimento de onda que a gente vai perceber como a coloração do objeto. Então, um objeto que reflete todas as cores vai ser visto como branco, a gente vai ter essa percepção do branco, e um objeto que absorve todas as cores vai ser visto como um objeto preto. Então, né, os autores colocam isso que a cor é uma sensação cromática, né? É uma sensação como relação à luz. E aí, então, é interessante entender, né, que essa estrutura, os olhos, eles são adaptados com essas estruturas de recepção, né? Então, aí a gente já entra lá especificamente na biologia, não é o nosso caso específico aqui, mas que são adaptadas à recepção de certos comprimentos de onda. Os seres humanos têm uma maneira de perceber, cada espécie de animal também tem uma maneira de perceber, e isso depende muito da estrutura, né, da anatomia do olho. E a percepção retinal das cores ela é estruturada em binariedade. Então, o estímulo cromático prolongado ele satura os canais da retina e ela solicita um retorno ao equilíbrio. Então, aquela brincadeira, né, que às vezes a gente faz de ficar olhando muito para uma forma, né, para uma imagem colorida, e quando a gente desvia o olhar e olha para uma parede branca, para para uma outra parede, o nosso olho tem essa tendência de equilibrar a cor com base no que é a cor oposta a ele. Então, se a gente olha muito para um objeto, por exemplo, vermelho, fiquei, né, por alguns minutos ali, alguns segundos olhando esse objeto vermelho, quando eu desvio o olhar, imediatamente eu enxergo aquela mesma forma na cor verde. Então, o nosso olho tem esse sentido de compensação. Nesse sentido, né, o Joseph Alberns ele fala sobre o contraste simultâneo, e o contraste simultâneo é justamente essa interferência que uma cor tem sobre a outra, né? Então, quando elas estão em interface, elas vão provocar uma modificação na minha percepção, então esse contraste de interferência de uma na outra, e tem esse sentido da busca pela cor oposta. Então, eu dei o exemplo do verde e do vermelho, né? Mas outras cores complementares também atuam da mesma forma. E aí a gente, quando coloca, por exemplo, essas cores em conexão, elas destacam muito uma a outra, porém, fatores como a legibilidade, né? Então, se eu estou escrevendo um texto vermelho num fundo verde, a minha legibilidade daquele texto ela vai ficar prejudicada por esse fator do contraste simultâneo, né? Então, é um elemento a ser considerado quando a gente está construindo as mensagens visuais. Eu saber em que ponto eu vou colocar esse contraste de uma maneira que ele não prejudique a transmissão da informação. E aí, sobre as propriedades específicas da cor, a gente encontra uma diversidade de nomenclaturas que vários autores, né, vários pesquisadores adotam. Então, aqui o Luciano Guimarães fala de várias diferentes, né, e que basicamente elas falam sobre coisas muito parecidas. Então, foi definida uma nomenclatura para ser usada na apresentação, que é a nomenclatura de matiz, que é a própria coloração em si, então definida pelo comprimento de onda, né, que a gente consegue receber. A luminosidade, que é a aproximação dessa cor em relação ao preto e em relação ao branco, né? Então,
A matiz estaria no centro ali e a cor tende ao preto para um lado e ao branco para o outro. E a saturação, que é o grau de pureza dessa cor, que é a tendência ao cinza. Então seria da matiz partindo em direção ao cinza. Então a matiz pura, né? E ela perdendo essa pureza dela, chegando até o cinza. Fica mais fácil de entender isso pelo sistema de Munsell. Então, né, imaginando que aqui nesse ponto a gente tem uma matiz, que está colocada aqui, eu tenho o preto em uma das extremidades, nesse sentido, e o branco na outra extremidade. Nesse caminho aqui, imaginando a matiz ao centro, né, ela estaria lá no centro do... Aqui imaginando a perspectiva, a matiz ao centro aqui, para baixo ela tenderia ao preto e para cima ela tenderia ao branco. No centro mesmo, específico desse cilindro aqui que está representando, a gente tem o cinza, né? Então, quando ele caminha do cinza, que é esse central aqui, lá na direção da matiz, que aqui tem um exemplo, ele sai do cinza caminhando para a matiz. Então, aqui eu vejo a saturação. Então, né, voltando lá no anterior, só para tem até um exemplo aqui para explicar. Então, a matiz pura, né? Então, eu tenho vários exemplos de matiz aqui. Eu tenho o roxo, o violeta, o azul, o verde. Então, as matizes puras, né, que é o que estaria em cada um desses bloquinhos aqui dentro do sistema de Munsell. A luminosidade, então, é o que parte do branco nessa extremidade aqui ao preto nessa extremidade, tendo a matiz mais ou menos aqui no centro. E a saturação é essa matiz que está colocada aqui nesse ponto, então esse centro dela está aqui, e eu caminho com ela na direção do cinza, né? Então aqui eu vou chegar com ela até eu perder totalmente o grau de pureza da matiz e chegar ao cinza. Né? Então aqui a matiz estaria colocada, então, só para estabelecer essa relação, ela estaria aqui no centro da luminosidade, caminhando para a ponta aqui da saturação em relação ao cinza. E aí existe também, né, uma diversidade de modelos cromáticos, né? Não são os únicos dois, os que estão citados aqui, existe uma infinidade também, só que foram selecionados esses dois principais para abordar, que é o sistema CMYK, o CMYK, né? E o sistema RGB. O CMYK é um sistema subtrativo de cor-pigmento, enquanto o RGB é um sistema aditivo de cor-luz. Então, quando eu estou trabalhando com a cor pigmento, à medida em que eu adiciono as minhas, né, nesse caso aqui, então, as minhas cores primárias seriam o magenta, o ciano e o amarelo. Então, quando eu faço essa sobreposição das cores, né, eu chego às cores que me formam o RGB. Então, quando eu estou trabalhando com a cor pigmento. Quando eu faço essa sobreposição de todas as cores do sistema CMYK, eu chego ao preto. E quando eu tenho a ausência dessas cores, eu tenho o branco. Lá, já no RGB, trabalhando com o sistema aditivo, que é esse de cor-luz, as minhas cores primárias são, né, o RGB seria o verde, o vermelho e o azul. E quando eu faço sobreposição dessa cor-luz, né? Então, quando eu sobreponho uma luz verde, né? Um filtro verde ali, vamos imaginar, com um filtro vermelho, eu chego ao amarelo, que é uma das cores primárias lá do sistema do CMYK, que é o sistema subtrativo. E quando eu faço essa sobreposição de todas as cores primárias do meu sistema RGB, então supondo que eu coloco, né, na frente de uma luz, eu coloco um filtro azul, um filtro verde e um filtro vermelho, eu chego ao branco, né? Então eu faço essa adição ali, essa sobreposição das cores, eu chego ao branco. E aí aqui só, né, a partir do sistema aditivo RGB, como que é construído e como que a gente chega às cores do sistema CMYK. Então, imaginando, né, as minhas primárias aqui nas extremidades desse triângulo, eu faço essa sobreposição delas e eu chego então ao magenta, ao ciano e ao amarelo. Né? E como que funciona então a questão da construção do ciclo cromático, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente entende então que existem essas cores primárias, que são aquelas
irredutíveis em cada um dos sistemas, né? São o mínimo que a gente pode chegar dentro de cada um dos sistemas. Por uma junção, uma sobreposição deles, eu chego às cores secundárias. E por essa sobreposição com a primária e a secundária que está ali, né, entre elas, eu chego às cores terciárias. Né? Então, em cada um dos sistemas, a gente chega a uma concepção diferente dessas cores. Então, se eu estou partindo do sistema CMYK, eu vou ter nas primárias o ciano, magenta e o amarelo, e se eu parto do RGB, eu vou ter o vermelho, o verde e o azul. Então aqui, né, pegando já o círculo cromático, a gente tem essa separação entre cores quentes e cores frias, que isso interfere muito também no nosso entendimento das mensagens visuais construídas. E dentro dessa separação de frios e quentes, a gente também tem aquela questão do contraste simultâneo atuando. Então, quando as cores estão em interação umas com as outras, a gente também tem uma certa modificação na sensação de cor que essa coloração vai transmitir. Então, assim, aqui é um exemplo que a Ellen Lupton coloca, que é de um mesmo roxo, por exemplo, né, nessa imagem de cima aqui, eu tenho um mesmo roxo em interface com um azul, que é uma cor fria, e o mesmo roxo em interface com o laranja, que é uma cor quente, né? Ela está do lado quente do círculo cromático. Quando eu coloco esse mesmo roxo em interface com as duas, eu vou perceber esse roxo como mais frio quando ele está em interação com o azul, que é uma cor fria, e eu vou percebê-lo como um roxo mais quente quando eu coloco ele em relação ao laranja, que é uma cor mais quente. Então, essa questão do contraste simultâneo, aquilo que o Joseph Alberns fala da diferença do efeito físico e do efeito psíquico, também tem esse efeito na própria percepção de temperatura das cores. Né? A mesma coisa acontece com o verde que está aqui embaixo, colocado. E aí, uma outra alteração também que a gente pode perceber é pela modificação da saturação e da luminosidade da cor. Então, quando a gente parte do cinza, né, em direção à matiz pura, então eu estou trabalhando com a saturação, eu construo essa percepção de uma cor mais, né, ela vai ser alterada, então eu aumento a temperatura dela quando eu saio do cinza e caminho na direção da matiz pura. Mesma coisa vai acontecer lá na luminosidade, né? Quando eu parto do preto e vou na direção da matiz ali, do centro do que seria a luminosidade, né? Lá na outra extremidade eu tendo branco, eu também tenho essa sensação de aumento da temperatura, né? Então também tem esse efeito não só no contraste simultâneo, mas também na modificação das próprias propriedades da cor, né, que a gente está trabalhando. Isso é um efeito também que a gente pode fazer, né, nos exemplos que vão ser dados mais para frente, para a gente diminuir esse... Eu estou trabalhando com cores contrastantes, mas quando eu reduzo essa saturação, né, então eu tiro essa intensidade, essa pureza da cor, eu suavizo toda a minha composição. Então isso vai ser observado mais para frente. E aí, então, falando especificamente sobre a harmonia agora, depois de entender isso tudo, a gente interpreta, né, a composição cromática como mais agradável, menos agradável, pela sua totalidade. Então, essa conexão e essa interface que existe entre as cores é o que vai alterar essa nossa percepção. Então, a harmonia é um sistema, né, onde as tensões contribuem para o resultado pretendido. Todas as cores, né, passam a ser identificadas sem que o todo se desfaça. Então, a harmonia também parte desse pressuposto. Eu consigo identificar as cores, entender o todo, né? Então eu consigo ter aquele estado de pré-atenção, que é o todo, e o estado de atenção visual, que é onde eu consigo identificar cada uma dessas cores que compõem. Existe também, né, as harmonias que podem ocorrer pela harmonia monocromática, né, a escala monocromática. Então, eu trabalhar somente com alteração de saturação e brilho, partindo de uma mesma matiz, né? Então eu vou na direção do preto e do branco e do cinza. E a policromática, que usa várias matizes, né? Eu também tenho como construir essa escala. E as acromáticas, que são apenas a alteração entre o branco e o preto, né? Passando ali pelas escalas de cinza.
A harmonia, então, ela pode ser formada pelo equilíbrio entre a cor dominante, então é aquela que ocupa mais espaço do conjunto, mais pra frente eu vou falar um pouco sobre essa proporção. A cor tônica, né, que pode ser a mais forte, que se sobrepõe pelo contraste complementar. Então, eu posso ter dentro de uma composição toda aquela que se destaca. Então, talvez aquela que tem a matiz mais pura, né, em relação às outras que talvez tenham mais branco, mais cinza ou mais preto na composição. E a cor intermediária, que forma a passagem entre essa cor dominante e a cor tônica, né? Então, é possível a gente estabelecer essas modificações ao longo da harmonia, né? Então, entre esse equilíbrio dentro desses fatores para modificar a percepção. E aí existe também os tipos de harmonia, que são as consonantes, que são um conjunto de matrizes próximos, né? Eu vou dar exemplo disso mais pra frente. As dissonantes, que são pelo formato complementar, lá no círculo cromático é o que está oposto, né, às cores. E a assonante, que é o conjunto de múltiplas tônicas, que pegam, né, não apenas os dois lados, mas ele faz essa formação composta por mais mais matizes realmente dentro desse ciclo cromático. Aí aqui só um exemplo, né, de ferramenta de auxílio, esse Color Scheme Design, que pode ser utilizado para isso, né? Então existe uma diversidade disso, mas ele auxilia, então, por exemplo, aqui nessa imagem, ele está selecionando uma forma de harmonia monocromática, então eu tenho como colocar de cores complementares, sistemas triádicos, sistemas, né, com 4 cores, sistema de cores análogas, enfim, tem como a gente fazer essa seleção de que maneira que a gente quer trabalhar com essa harmonia e, né, existem recursos para dar apoio nisso. E aí aqui eu vou trazer alguns exemplos, né, de, por exemplo, uma harmonia monocromática que usa essas cores análogas. Então, ele tem uma tonalidade principal, né, nessa obra do Picasso, e ela trabalha com aquelas cores adjacentes ali no círculo cromático. Então, ele muda, na verdade, não chega nem a ser as adjacentes no círculo cromático, ele muda muito mais a saturação e a luminosidade dentro desse contexto, né? Então, ela tende mais ao preto em alguns pontos, tende mais ao branco em alguns outros, e ela mantém como linguagem visual, esse sentido da melancolia, que era inclusive o momento, né, onde o Pablo Picasso estava durante essa produção desse período dele. Aqui uma cena do Grande Hotel Budapeste, né, do filme, a gente vê que existe uma escala monocromática também, né, aí já é mais direcionado para o vermelho, uma cor quente, né, o que a gente viu da fria lá, agora a gente vê uma escala monocromática quente, fazendo essa alteração de matizes, de tonalidades. Então eu parto pro cinza, pro branco e pro preto dentro de uma mesma matiz de composição aqui. Aqui um exemplo, né, desse uso das cores monocromáticas. Aqui o filme Her, ele é um dos poucos que faz essa decisão de passar a tecnologia aliada ao sentimento. Então, geralmente, quando a gente fala de filmes muito tecnológicos, né, de futuro, aquela questão de uma tecnologia muito revolucionária e muito fora do que a gente está acostumado hoje em dia, geralmente eles caminham pro azul, né? Então, tem aquele sentido da frieza tecnológica, né? O brilho do metal, né? Que então tem muito mais esse direcionamento geralmente nas capas e nos materiais de divulgação desses filmes com esse direcionamento frio. E o Her, ele fez justamente o contrário. Ele caminhou para uma aplicação de uma cor quente, né, que foi o vermelho aqui, apesar de estar sendo abordado essa tecnologia, mas aí é até dentro do exercício que a gente fala, por exemplo, nessa definição da linguagem visual, quando a gente define o que está no plano, né, frontal ali, o plano frontal dele não era o aspecto hipertecnológico, o plano frontal dele era justamente o desenvolvimento de um sentimento em relação a essa tecnologia, né, a esse assistente pessoal com a qual ele estava se comunicando. Então, né, foi uma decisão realmente de abordar o fator,
humanizado dessa tecnologia no ponto de vista do sentimento. E aí aqui a gente vê o uso de cores análogas, aqui o sistema de consonantes, então aqui a gente começa a trabalhar realmente com esse sistema de cores próximos no círculo cromático. Aqui a gente volta com o exemplo do Van Gogh, então basicamente ele usa, né, são cores ali indo do verde ao amarelo no círculo cromático, então ele vem do verde, passa de certa forma para um azul, ali tem essa nuance ali passando, são cores basicamente frias, né, mais próximas do lado frio do círculo cromático. E aí quando a gente olha também até em questão de saturação, eles são todos cores de luminosidade, na verdade, eles tendem muito mais ao branco, né, são cores mais suaves, aquilo que eu estava falando no sentido da composição também, de aumentar a suavização, aqui a gente vê uma imagem de campo, né, o horizonte está longe, tem esses aspectos compositivos também, de entender essa questão do campo mesmo, do fazer com calma. A gente não imagina grandes movimentos bruscos, no máximo um vento batendo ali e balançando as folhas. Então, essa sensação, ela é suportada, né? Não só pela cor, mas a cor dá o suporte também para esse entendimento. E aí a gente vê que essa suavização que a própria escolha das cores análogas traz. Então, quando eu não quero fazer um grande destaque, né? Por exemplo, quando a gente está fazendo um desenho, e aí eu vou escolher a figura de fundo que eu vou colocar nele, por exemplo, né? Na concepção dos painéis que vocês vão ter que fazer, eu decidi colocar um fundo de uma cor análoga, ele vai muito mais me ajudar a complementar essa sensação que eu já queria passar, ele vai estar ali no sentido de compor uma mesma linguagem, de trazer uma certa calma, estabilidade nesse estabelecimento do nosso entendimento da mensagem. Então aqui, além dos aspectos compositivos do próprio quadro, a gente vê essas cores dando esse suporte na calmaria. Aqui um outro exemplo do Grande Hotel Budapeste, que a gente vê já o lado oposto do círculo cromático, então a gente passando do vermelho, do violeta ali, né, o vermelho, o bordô e o violeta, que estão ali em evidência. A gente já vê aqui matizes muito mais puras e com cores muito mais vivas, e algumas tendendo até um pouco mais ao preto, né? Então a gente vê o violeta na própria luz e sombra ali, né, da imagem, né, da composição toda, ela tem esse sentido de intensidade, né? Ela é uma aplicação muito mais intensa e muito mais viva, ele traz esse sentido do dramático ali, né? Então, muito pelo peso das cores que são colocadas ali e com essa sensação do análogo, né? O peso não fica necessariamente por optar colocar uma cor exatamente oposta e contrastante nesse ponto. Então, se ele tivesse colocado um verde ali, por exemplo, junto com esse fundo vermelho, a nossa sensação já seria completamente diferente, né? Ela seria muito mais agitada. E essa imagem, ela não traz necessariamente uma agitação, ela traz um peso, né? Ela é impactante, mas com cores análogas. Aí aqui a gente já entra na harmonia dissonante, que é justamente essa oposta no círculo cromático, com cores complementares. Aqui a gente vê, né, a aplicação de cores complementares, então eu estou trabalhando com o verde e o vermelho, que são opostas no círculo cromático, só que aqui eu estou trabalhando com uma modificação muito grande na luminosidade, eu não estou trabalhando com matiz pura, né? Eu estou tendendo muito mais ao branco em vários aspectos, ao cinza em alguns, então eu faço uma certa suavização desse contraste, trabalhando esse peso dado pela própria luminosidade e saturação, né? Então, é uma imagem que é calma, né? Então, ela tem um certo movimento, ele que trabalha com algumas diagonais dentro dela, mas ela não chega a trazer uma intensidade de movimento, né? Muito também embasadas pela utilização dessa cor. Aqui a gente já vê uma aplicação, por exemplo, em vitrine, né? Que a escolha de colocar o azul versus o amarelo ali, que são opostos no círculo cromático, a gente vê o amarelo, o laranja ali, a gente vê esse grande impacto da modelo
né, do manequim amarelo ali, em relação a todo um fundo e a própria roupa que ela está usando, que é azul. Então a gente vê uma composição monocromática em uma parte, né, dessa composição ali do contexto, com essa figura central ali amarela. Então a gente atrai o olhar para aquele ponto. Então quando a gente fala, né, voltando aos contextos lá que eu tinha falado na apresentação de linguagem visual, falando da tensão gerada. Então o contraste de cor também gera uma tensão e também atrai o olhar do observador para aquele ponto. Aqui também, num exemplo de aplicação em exposição de produto, né, especificamente um produto de moda aqui, a gente vê os expositores verdes, né, de uma das cores do círculo cromático, e os produtos em cor oposta ao círculo cromático ali, né? Nem todos, existe também os sapatos que são verdes aqui, mas a gente vê que alguns pontos de destaque são colocados justamente por essa harmonia, né? Na verdade, essa harmonia dissonante ali do lado oposto ao ciclo cromático, gerando esses pontos de atenção também nessa composição. Aqui já é dentro do Grande Hotel Budapeste de novo, o Grande Hotel Budapeste tem um sistema cromático que já foi super analisado, é super interessante a maneira que eles usam a cor como um dos elementos de suporte dessa linguagem visual. E aí aqui das imagens aqui mostra já o fundo, né, em composição monocromática, então a gente vê uma modificação dessas tonalidades indo do laranja ao amarelo ali, então tem um uso de cores análogas do círculo cromático ali no fundo, e ao centro, né, o ponto central dele é colocado em uma cor dissonante, que é lá do lado oposto ao círculo cromático. Então eu estou trabalhando com o roxo já em interação com esse laranja, né? Aqui também é um exemplo do Blade Runner que mostra, né, lados diferentes de um mesmo contexto dentro do filme, que são traduzidos aqui em cores diferentes, né? Então, existe uma divisão central aqui de cores frias, cores quentes, ele traz pra gente essa divisão e essa dualidade dentro do próprio contexto do filme aqui. Outra possibilidade também desse uso da cor dissonante é o sistema de divisão complementar, então da complementar adjacente. Ele não usa exatamente a cor oposta do círculo cromático, ele usa as duas laterais, ele usa, né, as duas secundárias, como se fosse assim, adjacentes à cor que seria imediatamente oposta. Então aqui a gente vê uma obra do Henri Matisse que faz justamente o uso dessas cores, né, das complementares, das dissonantes aqui, né, mas as dissonantes em uso dividido ali complementar. Né, então a gente tem esses elementos centrais aqui, que são as figuras humanas, na cor laranja, e da metade para baixo, né, então tem até essa divisão de peso central ali, da metade para baixo ele é verde, da metade para cima ele é azul. Então tem esse contraste. Outra forma de harmonia seriam essa assonante, que é o uso de múltiplas cores. Aqui um exemplo é o sistema triádico, né? Então pegando, eu consigo rotacionar, eu não preciso necessariamente pegar as cores primárias, eu posso rotacionar esse triângulo dentro do círculo cromático, né? Mas é essa base realmente em cores bastante distantes entre si do círculo cromático. Aí aqui um outro exemplo do Matisse, que né, aqui ele traz um contexto em que o vermelho é amplamente presente, né? Então quando a gente fala do peso, o peso do vermelho é muito maior do que o das outras cores dentro dessa composição. Mas a gente vê o azul, né, que é uma das cores desse sistema triádico, e o amarelo também em vários pontos. Então o fundo todo vermelho dessa peça, eu tenho que lembrar o nome dessa peça, dessa obra, na verdade, mas tem vermelho no nome dela, me fugiu agora. Mas ela é uma obra que aborda justamente, né, que que usa esses elementos do sistema triádico, então eu tenho uma predominância do vermelho e os pontos de atenção são colocados dentro desse sistema triádico, gerando uma harmonia assonante, né?
Aqui já é uma outra obra do Renoir que traz exatamente as mesmas cores, né? Então, se a gente olha aqui no círculo, ele pega também o vermelho, o azul e o amarelo, só que ele trabalha isso primeiro em interface com um branco, né? Uma cor mais clara. Aqui ele tem obviamente tem uma composição, né, de outras colorações aqui, mas ele tende ao branco. E as cores do sistema triádico são colocadas em alguns pontos de destaque dentro da obra. Então, o vermelho está lá apenas no chapéu, na parte de cima da figura aqui da esquerda, que é a mulher. O amarelo está apenas na parte de cima lá também da figura da direita. E o azul que é colocado aqui, ele já é um azul, né, com uma luminosidade bem mais baixa, ele já é bem mais próximo do preto, né? Então tem um certo trabalho nessa composição da harmonia que, apesar de ser de um sistema triádico, ele não fica tão pesado quanto é a obra do Matisse aqui, justamente por causa desse equilíbrio da proporção e da saturação e luminosidade das cores. E aí, outra maneira de fazer isso assonante também é desse uso de múltiplas cores. Aqui, um exemplo que vai ser dado é desse sistema tetrádico retangular. Então, uma relação complementar dupla. Ele não é necessariamente um quadrado, ele ainda está na forma de um retângulo, né? Ele não pega as cores imediatamente opostas a si, em si, formando uma cruz. Ele forma um retângulo, né? Vamos dizer assim. Então, aqui um exemplo é essa obra do Gauguin, que traz os dois tons de verde e os dois tons de vermelho aqui em tonalidades ali diferentes, em matizes diferentes, e ele também trabalha bastante essa luminosidade, a saturação dentro da peça, né, dentro da obra. Então a gente vê essa relação complementar dupla. Existe um sentido de complementação, né? A gente entende que existe essas cores opostas no ciclo cromático, mas por haver uso de mais de uma matiz, a gente vê essa relação complementar dupla, né? E aí aqui seria a cor assonante, que é o uso dessas múltiplas cores no sistema tetrádico, na relação complementar dupla, porém com essas cores equidistantes, né, no círculo cromático. Então ele não gera um efeito tão parecido quanto aquele do Gauguin, ele já gera um efeito muito mais vivo, né? Principalmente se a gente trabalha com essas matizes puras, ele tem muito mais vivacidade. E aí aqui eu trouxe, né, alguns exemplos eu não vou abordar todos eles, eu vou deixar isso aqui como uma sugestão para, né, que vocês pausem o vídeo, olhem a apresentação depois, porque é um conteúdo que o Timothy Samara traz naquele livro Ensopado do Design Gráfico, que é um que eu falo que ele já traz alguns exemplos, ele traz algumas coisas mais mastigadas, assim, para quem não é necessariamente da área. Então aqui ele traz uma série de cartelas de cores, né, que poderiam ser usadas e já a associação com alguns dos atributos visuais que ele consegue transmitir. Então, o tranquilo, o amigável, o cômico, o romântico, o sinistro, aqui tem coisas mais gerais. Em outros slides, por exemplo, ele traz relações culturais. Então, aqui ele traz contexto europeu, japonês, a estações do ano, então ele traz uma primavera pastel, primavera vibrante. Ele tem alguns exemplos de aplicação aqui que já são um pouquinho mais direcionados. Então tem, né, todos essas colocações aqui. Então aqui ele já traz a contextos de mercado, então farmácia, tecnologia, logística, né? Então o que é usado às vezes para concepção de símbolos visuais, né, identidade visual. Aqui já é relacionado aos estilos, né, dentro os movimentos de arte, dentro da história da arte também. Ele tem essa relação. Público também, então ele fala de criança, de idosos, adultos maduros, jovens, bebês, aí bebê de colo, né? Tem uma diversidade de fatores aí que ele analisa. Quando a gente fala de cor, uma coisa importante de entender é que as interpretações das cores se alteram de acordo com o contexto cultural, né? Então, sempre que a gente vai fazer uma aplicação direcionada para um contexto, é importante que a gente entenda o que ocorre em relação àquela cor da maneira da interpretação, né, daquele contexto cultural que a gente está se inserindo. Então,
Quando a gente pega, por exemplo, o mais vibrante aqui, eu acho que chega é o preto, né? Então, quando a gente pega na cultura ocidental, ela é geralmente associada à intimidação, à morte, a luto, enquanto a gente pega no Extremo Oriente, ela já é direcionada à saúde, prosperidade, estabilidade. Então, sempre que a gente vai fazer esse contexto de aplicação, é interessante fazer uma pesquisa prévia sobre isso, né? O meu foco não é fazer uma análise de cada uma delas. Eu até, na verdade, tenho uma certa resistência a essa simplificação que essa cor é direcionada para isso e ela sempre vai funcionar dessa forma, porque depende muito, aquilo que a gente estava vendo ali do Joseph Albans, que uma cor vai interferir completamente na outra, então nem sempre que eu usar o vermelho e o amarelo eu vou obter a fome, que é aquilo que falam de uma maneira muito simplificada. Então, assim, existe muita simplificação em torno disso, mas é importante a gente fazer uma pesquisa mais aprofundada nessa decisão das cores que a gente vai utilizar. E aí aqui são outros exemplos também de como extrair cartela de cor de imagens que simbolizam, às vezes, aquela sensação que a gente quer transmitir. Então, né, tem alguns exemplos aqui pra frente, por exemplo, aqui no sentido talvez mais de espiritualização, mas uma espiritualização vibrante, vamos dizer assim. Eu tenho uma imagem que eu posso fazer a extração dessas cores a partir dela. Um contexto de calmaria, de sol terminando de se pôr, entardecer, com a lua aparecendo ali, então traz esse sentido de calma, como se fosse a hora de parar. Então eu tenho já uma mensagem visual que eu tenho nessa imagem que eu posso fazer a extração dessas tonalidades que vão me ajudar a fazer uma tradução disso em forma de produto, de prancha, de projeto visual, né? Enfim. Aqui outro exemplo também dessa extração, aqui já tem questões culturais envolvidas, né? Tem uma questão que remete à cultura japonesa, outono, né? Então, como extrair as cores do outono, o campo de lavanda que traz, né? Essa sensação de plenitude, dessa perspectiva longa, né? Então traz esse sentido de calmaria, de estabilidade, de paz, de tranquilidade. Então também é uma imagem que também é possível extrair essa cartela dela para transferir para o que a gente está projetando essa sensação. Né, aqui alguns outros exemplos. Uma coisa também que é importante a gente prestar atenção é nessa proporção do uso da cor. Então, definir minha cartela de cor, é isso que eu quero trabalhar, né? Definir que eu quero trabalhar então com a calmaria lá e tal, vou pegar o campo de lavanda, vou extrair as cores dele. Em que proporção que eu vou aplicar isso? Eu preciso entender o peso que cada uma dessas cores vai carregar e alinhar com o peso que eu preciso dar na minha mensagem visual. Então, assim, se além de tecnologia eu quero transmitir o contexto de afeto, igual eu estava falando lá no filme Her, em que proporção que eu vou aplicar a cada uma dessas cores? Será que eu vou deixar o azul em extrema evidência? Será que eu não vou estar puxando um peso muito grande visualmente para apenas um dos fatores? Então, a definição desse peso também vai ser regida pelos atributos visuais que a gente definiu que a gente quer passar com o projeto, né? Com a prancha, enfim, o que a gente vai fazer. Aqui tem, né, 2 exemplos aqui de mochila que trabalham com essa questão da proporção. Então, uma delas é essa daqui, que está trabalhando com o preto, o amarelo e o branco. Se eu faço uma inversão dessa proporção, por exemplo, se eu aplico o branco em maior proporção aqui no lugar do preto, eu mudo completamente a minha visão de público, de destinação dessa mochila, né? Então, para que contexto de uso ela estaria direcionada. Talvez não fosse uma mochila já que tivesse uma cara tão esportiva, se eu colocasse o branco em evidência, ele já seria talvez para um contexto mais urbano. Então, eu fazendo essa modulação da proporção que eu vou aplicar a cada cor, eu também faço esse direcionamento até para o público para o qual eu estou o público que eu estou almejando com o projeto. Aqui um outro exemplo também que a gente vê que o laranja fica numa super evidência, né? Então, ela traz esse contexto mais jovial, mais intenso, mais despojado. E se eu faço uma inversão disso e coloco preto em maior proporção,
eu talvez já deixe ela mais sóbria, mude um pouquinho esse direcionamento de público. Claro que não é o único fator, né? Então, existe o resto dos fatores configurativos, né, que a gente fala dos objetos. Então, a textura, o material, a cor e a forma são os elementos que eu vou, né, alterar. Aqui eu tô falando da alteração apenas da cor. A forma permanece igual, a textura permanece igual, porque eu não tô falando da mudança de tecido, né? E o material também permanece igual. Ele continua sendo de tecido, né, de plástico, ele mantém tudo isso. Então, quando eu mudo apenas as cores que são aplicadas, eu consigo dar redirecionamentos, obviamente, mas assim, para eu mudar completamente o público, completamente o direcionamento dela, eu precisaria também reformular os outros aspectos envolvidos ali na configuração do objeto, né? Mas enfim, a proporção também é um dos elementos importantes. Então, né, em relação a esse conteúdo da cor, o que são os conteúdos complementares para esse contexto que a gente está trabalhando, né, dentro da expressão gráfica, é a introdução à linguagem visual que está no vídeo anterior, né, que eu espero que todo mundo tenha assistido, e os vídeos que vão ser apresentados para frente são de textura, a textura também como um elemento morfológico que faz essa interferência na linguagem visual, e exemplos dessa conexão de todos esses fatores nas pranchas de apresentação. Então eu trago a linguagem visual, a textura, a cor, a forma, tudo isso conectado na construção das mensagens visuais em pranchas de apresentação, tá bom? Então é isso, até o próximo conteúdo, até mais!